bem? Vamos para a nossa aula de hoje e nessa aula nós iremos estudar sobre ritos e rituais nas organizações religiosas. O objetivo da nossa aula é analisar alguns ritos nas tradições religiosas, destacando seus princípios éticos e sua importância na sociedade. Nós iremos falar de ritos e rituais, o que é um rito. Certamente a gente já ouviu falar em algum momento da nossa vida o que significa rito, né? Então, procure lembrar onde foi que você ouviu e a que se referia o rito. E ritual, você já ouviu falar? Será que esses dois termos têm o mesmo significado? Ritos, eles são celebrações das tradições e manifestações religiosas, podem ser compreendidos como a recapitulação de um acontecimento sagrado anterior. Existem diferentes tipos de ritos dentro das religiões, como a de passagem, de cura, iniciação e etc. E existem também os rituais, que é o conjunto de gestos e ações que compõem os ritos. O ritual ele é um comportamento simbólico repetitivo, padronizado e redundante que canaliza emoções e organiza grupos sociais. Entre os diversos tipos de ritos religiosos, destacam-se os mortuários, a iniciação ou passagem, comemorativos, cura, entre outros. Quais são as funções dos ritos? A função dos ritos é externar a fé e anseios espirituais dos adeptos de uma religião. Também serve como ressignificar, ou seja, trazer de novo um significado e explicar o sentido da vida ou das experiências com as quais eles estão se deparando no dia a dia. Ou seja, os ritos, eles constituem uma linguagem gestual de vivência religiosa. E olhando simbolicamente, eles imitam algum gesto primordial, colocando em prática ações narradas em um mito. Então vamos agora testar o conhecimento de vocês. Vocês irão passar essas questões para o caderno, tá bom? Que já servirá como atividade para hoje. Podemos compreender os ritos como celebrações realizadas para promover o esquecimento de eventos indesejados, celebrações para recapitular um acontecimento anterior ou celebração de previsão de um evento futuro. Se houver dúvida, volte e veja a resposta para essas alternativas. Segundo, sobre os ritos, é correto afirmar que constituem a linguagem gestual da vivência sagrada, são exclusivos da matriz religiosa oriental, podem colocar em prática determinados conteúdos narrados em um mito. O que os diferencia são os rituais neles realizados. Estão corretas quais alternativas? A, B ou C? Marque verdadeiro ou falso, V para verdadeiro e F para falso. Os ritos criam-se gestos novos e estão sempre mudando. O rito é um comportamento simbólico repetitivo e padronizado. Entre os tipos de ritos estão os mortuários, de iniciação ou passagem, comemorativos e de cura. Uma das funções dos ritos e dos rituais é buscar questionar os hábitos dos antigos. Agora nós vamos conhecer alguns ritos e rituais dentro das 4 matrizes que compõem o ensino religioso no Brasil. Ritos sagrados de matriz indígena. Nas organizações religiosas de matriz indígena, os ritos e seus rituais são fundamentais para a manutenção da tradição. Existem várias etnias indígenas no Brasil, portanto, há maneiras diferentes de realizar o mesmo rito entre esses povos. Para o mesmo rito, existem diferentes etnias que irão vivenciar diferentes rituais. Para os povos do Guarani, os rituais são chamados de atais, que acontecem em vários locais
mas um dos lugares mais sagrados para esse povo é o Pai. Em geral, os rituais guarani acontecem em torno da fogueira sagrada Tataporã, onde se canta e dança revivendo a sabedoria dos ancestrais, como vocês podem visualizar nessa imagem. Com a chama do Tatamporã, ou seja, a fogueira, acende-se o petinguá. Cachimbo guarani faz-se paite, né? Que é o ato de espargir, ou seja, de retirar, de sair, de tirar a fumaça tragada do pet, ou seja, do cachimbo em objetos ou pessoas. Também faz-se uso do parica, que é um pó de tabaco guarani com essências, mais conhecido como rapé. Outro elemento importante dos rituais guarani é o consumo de caiu, o chimarrão sagrado guarani. O ponto do ritual é o aiu, a fala sagrada. Para o aiu é utilizado o iuiraiu, o bastão da fala. É o momento em que a emoção se faz palavra. Por fim, temos o Jerocai, a dança sagrada em volta da fogueira. Aí nós temos aqui alguns ritos e rituais, por exemplo, no islamismo, após o nascimento, durante o corte umbilical e limpeza, a criança recém-nascida ouve o azan, que significa o chamamento para a oração, que é efetuado nos 2 ouvidos da criança. Também no islamismo, a primeira palavra que a criança ouve é o nome de Deus, é um convite para oração para a felicidade. Também, quando um muçulmano morre, seu corpo deve passar por 3 lavagens, depois de ser envolvido no Irã, que é uma mortalha. E então ele é levado até a mesquita para as preces fúnebres. O túmulo de um muçulmano deve ser direcionado à cidade sagrada de Meca, e os muçulmanos só podem sepultar em cemitérios islâmicos. Olha, esses aí são os ritual sagrado de matriz africana, que ocorreu na orla de Maceió, o culto a Iemanjá. Aí nós temos aqui os rituais do candomblé, são realizados em templos chamados casas, ilé, roças, barracão ou terreiros. A celebração do ritual é feita por babalorixá ou ialorixá. Sempre o ritmo de tambor, os filhos de santo entram em contato com a energia de seus orixás no ritual chamado de gira. No Hare Krishna, né? Krishna costuma oferecer alimento a Krishna no texto sagrado e o Bhagavad Gita. O Senhor Krishna fala: se a pessoa me oferecer com carinho e devoção uma folha, uma flor, uma fruta ou água, eu os aceitarei. Aí tem a foto da Krishna. Hare Krishna é os alimentos permitidos a Krishna, nos quais são leite, legumes, frutas, nozes e grãos. Eles são somente isso que eles podem consumir. Ao preparar o alimento, todo esse serviço deve ser dedicado a Krishna, servir ao mais nobre propósito para os devotos. Este é o ato de devoção e gratidão, uma maneira de se demonstrar amor por Krishna. Tudo que é ofertado em seu altar se torna prasadam e é possível comer. Enquanto eles comem, eles apreciam o valor espiritual do alimento e aquele que come será purificado. Vamos agora testar os conhecimentos de vocês. Sobre os ritos e rituais na matriz indígena, é correto afirmar. Vocês irão passar as questões para o caderno, tá bom? Questão 4, marca a alternativa correta. Questão 5. Questão 6. Questão 7. Questão 8. Questão 9. E pronto.
Nós terminamos aí o conteúdo, estudamos algumas religiões, os seus ritos e rituais. E vocês irão agora realizar essas questões no caderno de vocês e me entregar para que eu possa corrigir. Se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais o conhecimento de vocês, aí se encontra o site, tá bom? Então, é isso e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!